Eu sou o Miguel, 36 anos, e nunca imaginei que a minha vida desabaria num domingo de manhã, sentado à mesa da cozinha na nossa casa no bairro do Bairro Alto, em Lisboa. A Sofia, minha esposa, estava lá, de braços cruzados, com aquele olhar que misturava desdém, cansaço e uma pontada de superioridade. Estava a mexer o café com leite, a colher batendo na caneca como se fosse um martelo a selar o meu destino. Miguel, isto é o teu último aviso, disse ela, com uma voz tão afiada que parecia cortar o ar. Ou mostras que este casamento ainda significa alguma coisa, ou eu desisto de fingir que me importa. O pão alentejano com manteiga na mesa já estava frio, e eu também. Não me mexi, não levantei a voz. Peguei no garfo, cortei um pedaço de ovo mexido e respondi, quase num sussurro, obrigado pela clareza, Sofia. Ela ficou paralisada, como se eu tivesse atirado um copo ao chão sem fazer barulho. Mas eu não estava zangado. Não estava magoado. Estava, pela primeira vez em anos, completamente acordado. Como se tivesse saído de um pesadelo longo, denso, que me sufocava sem eu perceber. Eu e a Sofia casamos há 6 anos, numa cerimônia que parecia tirada de um conto de fadas, na praia da Comporta, com o mar ao fundo e o sol a pintar tudo de dourado. Conhecemo-nos numa festa de santos populares em Alfama, entre fogueiras, manjericos e o cheiro de sardinha assada no ar. Ela dançava ao som de Ana Moura, com um vestido leve que girava com ela, e ria como se o mundo fosse só alegria. Apaixonei-me ali, com um copo de sangria na mão, enquanto ela me desafiava a dançar uma vira. Naquela noite, Lisboa parecia nossa. Mas, com o tempo, a Sofia mudou. Ou talvez eu tenha começado a ver quem ela realmente era por trás da máscara de charme. O amor virou uma lista interminável de exigências. Miguel, pagaste a EDP. Miguel, a máquina da louça está variada outra vez. Miguel, por que é que não és mais como o Antônio, que já é diretor aos 35? Eu sentia-me um empregado na minha própria casa, sempre a tentar provar que merecia estar ali. O pior? Convenci-me que a culpa era minha. Que eu não era romântico o suficiente, ambicioso o suficiente, homem o suficiente. Naquele domingo, quando ela me deu o último aviso, algo estalou dentro de mim. Não era uma ameaça. Era uma porta a abrir-se. Enquanto ela postava stories no Instagram, com uma taça de vinho do Douro e legendas como cuidar de mim é o meu superpoder, eu estava no café da esquina, o Café Tati, no Cais do Sodré, a conversar com a Clara. Não era traição. Não ainda. Mas havia algo na forma como a Clara me escutava, como os olhos dela me viam sem me pesar, que me fez perceber o quanto eu estava faminto por ser ouvido, por ser alguém outra vez. 2 dias depois, mudei-me para o quarto de hóspedes. Não fiz drama, não bati portas. Peguei nas minhas roupas, dobrei-as com cuidado, como quem organiza a própria vida, e levei uma mala pequena para o quarto ao fundo do corredor, aquele que a Sofia dizia ser uma pocilga e onde nunca entrava, a não ser para reclamar de uma gaveta mal fechada. Ela não disse nada, mas o silêncio dela era mais alto que qualquer discussão que já tivéramos. Vivíamos como estranhos sob o mesmo teto. As conversas eram curtas, frias, quase robóticas. Compraste azeite? Amanhã tenho uma reunião cedo. O carro precisa de óleo. Nada de abraços, nada de como estás. Só suspiros longos e olhares que pesavam como chumbo. Às vezes, eu olhava para ela, do outro lado da sala, e tentava lembrar-me da Sofia que dançava em Alfama. Mas essa Sofia tinha desaparecido, e no lugar dela estava uma mulher que parecia me culpar por tudo que não era perfeito na vida dela. Uma sexta-feira, fui ao Café à Brasileira, no Chiado, um sítio onde costumava trabalhar nos primeiros tempos do nosso namoro, quando ainda fazíamos planos para o futuro enquanto comíamos pastéis de nata. Lá, reencontrei a Clara. Ela estava sentada junto à janela, com um MacBook aberto, uma chávena de meia de leite e um bloco de notas cheio de rabiscos. A Clara era ilustradora, tinha desenhado o branding da minha startup há uns anos, quando eu ainda acreditava que podia mudar o mundo com uma app. Tinha um sorriso que parecia enxergar as pessoas por dentro, mas sem as julgar. A Sofia sempre disse que ela era demasiado simpática para ser de confiança. Eu dizia que era profissional.
Agora, ali, ela era só alguém que me fazia sentir vivo outra vez. Miguel, há quanto tempo? Caramba, disse ela, apontando para a cadeira à frente. Ainda tentas mudar o mundo com as tuas ideias malucas. Rimos, e foi a primeira gargalhada genuína que dei em meses. O café virou almoço, uma tosta mista e uma imperial, e o almoço virou uma conversa sobre um projeto que eu tinha engavetado, uma app para conectar pequenos negócios locais a freelancers. A Sofia dizia que era uma perda de tempo, uma fantasia de menino. A Clara perguntou, por que é que paraste? Tu eras tão apaixonado por isso. Eu não soube responder, mas senti um aperto no peito, como se estivesse a trair a mim mesmo. Naquela noite, a Sofia chegou tarde. Foi o clube do livro, disse, enquanto atirava os sapatos de salto para um canto e se servia de um copo de vinho tinto. Mas eu vi a mancha de vinho branco na blusa dela, o batom meio apagado, o cabelo desalinhado de quem não passou a noite a discutir livros. Não perguntei nada. Não a confrontei. Mas abri o meu portátil e comecei a trabalhar num plano. Não era mais só o Miguel, o marido que falhava. Era o Miguel que ia recuperar as rédeas da própria vida. Há uns meses, um amigo, o Diogo, que organiza concertos no Music Box, no Cais do Sodré, mandou-me uma foto por engano. Não sabia que a Sofia ainda trabalhava com o Rafael, escreveu ele, confuso. Na foto, ela não estava a trabalhar. Estava com o Rafael, o ex-namorado que apareceu bêbado na nossa festa de noivado, há 7 anos, a fazer um discurso constrangedor sobre o amor verdadeiro. Na imagem, ela segurava o rosto dele, com um olhar que eu não via desde os nossos primeiros meses juntos. Não disse nada na altura. Convenci-me que era inofensivo, que eu estava a ser paranoico. Mas aquele foi o dia em que comecei a apagar-me, a duvidar de mim mesmo, a engolir a dor em silêncio. 3 semanas depois, eu tinha uma nova rotina. Acordava às 5h30, corria no paredão da praia de Carcavelos, tomava banho no quarto de hóspedes e saía sem acordar a Sofia. Durante o almoço, encontrava-me com o Luiz, um amigo advogado que conheci na Universidade Nova. O Luiz era divorciado, direto, o tipo de gajo que sabia jogar xadrez enquanto os outros ainda tentavam entender as regras do jogo da vida. Contrato pré-nupcial? Perguntou ele, enquanto folheava os documentos que eu lhe entreguei, numa esplanada em Belém, com um rio Tejo a brilhar ao fundo. Não, respondi, bebendo uma bica gelada. Ela disse que era má energia para o casamento. O Luiz riu, com aquele riso de quem já viu o filme todo. Perfeito. Isso vai apanhá-la desprevenida. Enquanto isso, as noites de clube do livro da Sofia multiplicavam-se. Sempre às quintas-feiras, sempre com o mesmo vestido verde esmeralda que ela guardava para ocasiões especiais. Mas eu já sabia a verdade. Contratei um detetive privado, não para humilhar, mas para ter certezas. Quando recebi as fotos, ela num bar no bairro Alto, inclinada sobre o Rafael, a rir como se o mundo fosse só deles, não senti raiva. Senti alívio. Era prova de que eu não estava louco, de que não era só a minha cabeça a inventar histórias. Uma noite, cheguei tarde de uma reunião com a Clara. Estávamos a trabalhar num pitch para minha app, no apartamento dela em Campo de Ourique, um espaço pequeno mas cheio de personalidade, com plantas penduradas e ilustrações nas paredes. Não havia nada além de trabalho, ideias e algumas gargalhadas, mas eu sentia-me vivo, como se estivesse a redescobrir quem eu era. Quando entrei em casa, a Sofia estava no sofá, com o telemóvel na mão, a cara fechada como uma tempestade. Estiveste com ela, não foi? Perguntou, com a voz tão cortante que parecia rasgar o ar com quem, respondi, pousando as chaves devagar, como quem desarma uma bomba. Não te faças de parvo, Miguel. A Clara. Vi o nome dela no teu telemóvel. Tu mudaste. Antes vivias atrás de mim, agora andas sempre desaparecido. Eu parei. Olhei para ela, direto nos olhos. Espera lá. Tu podes andar por aí a esconder coisas, mas eu não posso ter uma reunião de trabalho? Ela ficou pálida, como se o chão tivesse desaparecido debaixo dela. O quê? Como assim? O Rafael disse,
calmamente, mas com firmeza. Eu sei. E tenho provas. Ela tentou negar, gaguejando, a voz tremendo como uma corda prestes a partir. O que é que vais fazer? Perguntou, quase num sussurro. Eu encarei-a, sem piscar. Já fiz, Sofia. 2 dias antes, eu tinha me encontrado com o Luiz numa esplanada em Alfama, com o castelo de São Jorge ao fundo. Assinei papéis, transferi contas, protegi os meus projetos, incluindo a app que a Sofia chamava de sonho de criança. Sabia que ela ia encontrar-se com o Rafael outra vez na quinta-feira. E eu estava pronto. Às 18h42, ela saiu de casa, com o vestido verde, dizendo que ia a um spa no Chiado. O spa fechava às 19h. Às 19h13, o Luiz entregou os papéis do divórcio. Às 19h40, mandei uma mensagem: obrigado pelo teu último aviso. Aceitei a tua demissão da minha vida. Desliguei o telemóvel e fui jantar. Não com a Clara, mas com os pais da Sofia, na casa deles em Cascais. O senhor José, pai dela, abriu a porta e brincou: olha o Miguel, o gajo que já não aparece nas nossas jantaradas. Contei-lhes tudo, as fotos, as mensagens, as mentiras. A.D. Margarida, a mãe, ficou em silêncio, mas vi a decepção nos olhos dela, como se estivesse a ver a filha pela primeira vez. A Sofia sempre achou que os pais a defenderiam sem questionar. Subestimou o quanto eles detestavam ser enganados, especialmente pela própria filha. Na manhã seguinte, o telemóvel da Sofia explodiu com chamadas. Às 7h02, ela estava a bater à porta do apartamento onde o Rafael morava, um T2 na Graça que, surpresa das surpresas, pertencia à minha empresa. Eu tinha comprado o espaço como investimento há 2 anos, e agora tinha servido um aviso de despejo por uso indevido do imóvel. Mesquinho? Não. Estratégico. Na noite anterior, o senhor José disse-me, com um copo de medronho na mão: a Sofia sempre se preocupou mais com o que os outros pensam do que com quem ela é de verdade. A.D. Margarida acrescentou, com a voz embargada: ela fala de ti como se fosses um fardo. Nunca reconhece o que faz de errado. Naquele dia, o grupo de família da Sofia explodiu. Ela tentou explicar-se, mandando mensagens desesperadas: preciso de falar com todos, aconteceu uma coisa grave. O senhor José respondeu: fala com o teu advogado, Sofia. A.D. Margarida nem se deu ao trabalho de responder. Voltei ao apartamento da Clara, desta vez para um pequeno almoço descontraído. Sem toques, sem pressa, só café, torradas com doce de abóbora e conversa. Fizeste mesmo, não foi? Perguntou ela, com um sorriso que parecia entender tudo. Sim, respondi, sentindo o peso sair dos ombros. Levantei-me, finalmente. Ela tocou na minha mão, de leve, e perguntou: amaste-a mesmo, não amaste? Sim, disse, quase num sussurro. Mas parei de amar a pessoa que ela se tornou. E acho que ela também parou de se amar. Por isso precisava de outra pessoa para fazer sentir-se viva. Meses depois, apresentei a minha app na Web Summit, em Lisboa, com o Altice Arena cheio de gente. O público aplaudiu, e um investidor, um tipo de barba rija e sotaque do Porto, aproximou-se. Por que é que nunca ouvi falar de ti antes, pá? Sorri. Estava ocupado a ser a desilusão de outra pessoa. A Sofia ainda posta no Instagram. Fotos com copos de caipirinha, sorrisos ensaiados, frases como a vida é para quem se atreve. Mas os olhos dela já não brilham. Ela sabe que deu o último aviso, mas fui eu quem acabou com o jogo.